Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início à nossa quarta aula do nosso curso de Modernismo Brasileiro. E hoje eu trago a temática, como combinado, sobre os principais fundadores da Semana de Arte Moderna. Gente, eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso, dos temas que a gente está trabalhando. Na última semana a gente falou sobre arte moderna, a gente falou sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Hoje nós vamos falar sobre os fundadores, os colaboradores dessa semana. E eu trago informações sobre essas pessoas que foram de extrema importância e relevância para o evento e, consequentemente, para o movimento. Hoje está bem seco aqui. Trouxe um pouquinho de água porque a minha garganta está um pouquinho seca. Tá muito frio, né, gente? Então vamos lá. Vamos dar início. Como sempre eu digo, na quinta-feira, amanhã, a gente tem um encontro no nosso grupo pela plataforma do WhatsApp. E lá eu vou compartilhar com vocês parte do nosso conteúdo, referências, tem filmes para indicar para vocês também. E quero a participação de vocês lá, viu? A gente vai fazer um resumo sobre o que foi falado nas duas aulas dessa semana. E eu quero a opinião de vocês, eu quero saber quais são os pontos que vocês estão achando mais interessantes, as dúvidas. Então é isso. Conto com a participação de vocês amanhã. Principais fundadores da Semana de 22. A Semana de Arte Moderna, que foi realizada no Teatro Municipal entre os dias 11 e 18 de fevereiro, teve o objetivo de apresentar uma mudança na forma de pensar e produzir arte, como eu já disse, né? Renovando o olhar para o que era tipicamente brasileiro e se desprendendo daquelas regras clássicas, como eu citei o parnasianismo, por exemplo. Então, esse evento ele representava uma renovação de linguagem, para a poesia, para a literatura, para as artes plásticas. Hoje a gente fala artes visuais, mas na época era artes plásticas. E como já foi dito, foi super criticado, né? Por ser pouco compreendido. Quem foram os idealizadores desse famoso evento? A gente já sabe, como foi dito na última aula, que alguns dos principais foram essas pessoas que foram estudar fora, na Europa, e tiveram essa influência das vanguardas europeias, né? Tanto nas artes plásticas como na literatura e poesia, como eu disse. E outras artes, escultura, etc. Eu vou apresentar para vocês hoje o grupo dos 5. Foi um conjunto de 5 artistas que foram responsáveis pelo referencial ideológico e artístico da Semana de 22. Esse grupo é formado pelas pintoras, artistas Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e pelos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses colaboradores, desses artistas, escritores, para vocês entenderem um pouco melhor como se deu essa relação e a consequente construção do evento. Eu já citei para vocês a Anita Malfatti, né, que foi uma figura importantíssima para o modernismo se estabelecer de fato aqui no Brasil. Eu esqueci de citar, gente, que uma das artistas com que a Anita esteve nos Estados Unidos, enquanto ela estudava arte, foi a Isadora Duncan. A Isadora Duncan foi uma bailarina coreógrafa e ela não foi só uma bailarina coreógrafa, ela foi simplesmente a bailarina coreógrafa mais importante do modernismo.
Essa mulher, gente, foi a precursora da dança moderna. Eu vou mandar alguns vídeos pra vocês dela dançando. É porque antes dela só tinha o balé clássico. E ela não gostava. Ela queria uma dança livre daquele balé clássico, porque ela considerava aquilo tudo muito superficial. Então ela se apresentava com trajes voaçantes, cabelo solto, pés descalços, coisas que são inaceitáveis pro balé clássico. Desculpa o barulho, tá, gente? Eu tô aqui bem perto da janela. Infelizmente tem interferência do barulho da rua, mas eu espero que o áudio esteja bom para vocês. Além dessas características, do cabelo solto, do pé descalço, das roupas diferentes do que era esperado no clássico, ela também usava músicas que antes eram apreciadas somente pela audição. Beethoven, Chopin, etc. Eram músicas que ninguém pensava em dançar. Aliás, ninguém pensava em dançar muita coisa na época. Ela quebrou paradigmas e foi chamada de louca pelos conservadores da época, como sempre, né? Então, mas ela criou a dança contemporânea. Eu vou falar de outro idealizador muito importante do evento. A Anitta eu já falei pra vocês sobre ela, né, gente? Eu já passei um resumo sobre a história dela, então eu não vou citar ela novamente, porque a gente já falou sobre a história dela, sobre a contribuição dela maravilhosa. Então vamos para Mário de Andrade. Lembrando que até aqui a gente resumiu toda a história da arte, focando mais nas artes visuais. Mas a partir de agora o foco é o modernismo. Então a gente vai falar de artes visuais, mas a gente vai citar outras transformações em outras vertentes da arte, tá? Na literatura, na música, etc. Outro idealizador muito importante do evento foi Mário de Andrade. Todo mundo já ouviu falar de Mário de Andrade, pelo menos por alguma obra, né? Ele é um escritor muito famoso no Brasil. Ele viajou por várias cidades no Brasil porque ele queria conhecer de perto e entender melhor essa identidade própria regional. Ele viajou muito para o Nordeste e para a Amazônia. Isso foi fundamental para que essa antropofagia, que é usar elementos tipicamente brasileiros nas obras, fosse possível. Não dá para, de repente, vamos falar de Brasil e não conhecer o Brasil. Então essa galera que está em São Paulo precisava ir nesses lugares que tinham uma cultura muito forte, muito diferente, e conhecer, porque na época não tinha internet, não tinha ninguém escrevendo sobre isso, era sempre tudo muito colonizado ainda. Eles foram os primeiros, foram os pioneiros nisso. Então era muito mais difícil, e eles também poderiam ler algo sobre, mas ele quis ir lá. Ele foi um estudioso, Mário de Andrade. Ele aprofundava mesmo nos estudos dele, ele tem um mérito muito importante. Então ele foi nos lugares, viajou, conheceu as pessoas, conheceu a cultura, participou daquelas coisas e decidiu que era isso mesmo que eles tinham que trazer para a arte. Ele foi poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Embora ele seja muito famoso como escritor, como poeta, as suas fotografias e ensaios sobre uma ampla variedade de temas foram muito publicadas. Ele se destacou em vários nichos de arte. Então, a sua obra mais famosa é Macunaíma, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? É um livro que ele escreveu, baseado nas pesquisas que ele fez viajando no Brasil, buscando conhecer mais amplamente as culturas. E ele aprofundou nesse estudo sobre a cultura amazônica e nordestina. Então, Macunaíma é o resultado desses estudos. Eu vou priorizar alguns outros temas e no final da aula, se der tempo, eu falo mais sobre esse livro, porque Macunaíma é um clássico, gente. Se vocês não conhecem, eu tenho filme, se eu não me engano, no YouTube tem o filme completo. Se eu conseguir achar, eu vou mandar o link para vocês. Quem não quiser ler o livro, veja o filme, é fantástico, é um espetáculo. Em 1922, no ano da Semana de Arte Moderna,
Mário de Andrade escreveu Pauliceia Desvairada. Nesse momento, ele rompe com seu compromisso com o parnasianismo definitivamente. Porque, como eu falei para vocês, esse movimento anterior, literário ao modernismo, ele tinha uma estética cheia de regras, ele era bem formal, com muitas métricas, rimas, né? Então, ele quis quebrar com essas regras para começar, porque isso não era brasileiro, não é uma coisa da nossa raiz, não é uma criação brasileira. Então tá, nós vamos falar de Brasil, vamos falar de um jeito diferente também. Por que a gente tem que copiar uma forma tão antiga, né, de se escrever? Então, nesse livro, ele declara no prefácio que ele está rompendo com o passado, que vai escrever sobre a sua temática de uma maneira mais fluida e diferente dessas regras do parnasianismo. Mário de Andrade é uma figura muito importante para o modernismo, ele foi o cabeça, o intelectual. Eu recomendo muito que vocês pesquisem sobre a obra dele, que é muito vasta e muito interessante. Outra figura super interessante e importante pra gente, que foi para a realização do evento, foi José Oswald de Souza Andrade, que é mais conhecido como Oswald de Andrade. Muita gente acha que ele e Mário de Andrade eram irmãos, mas não, eram só amigos, tá? Era só o sobrenome, parecido mesmo. Aliás, igual. Oswald de Andrade nasceu em 1890 em São Paulo, foi poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo. Ele era o ponta de lança do modernismo, ele era aquela figura atrevida, inovadora e queria ver as coisas sendo modernizadas. Enquanto o Mário de Andrade era o intelectual, o Oswald disseminava as ideias. Então ele era muito ousado mesmo, ele não tinha medo de romper com os padrões, aqueles padrões que eram culturais da época. Desculpa. Nossa, a garganta tá muito seca mesmo, viu? Desculpa, gente. Então, inclusive, ele e Mário de Andrade brigaram muito. Muito mesmo. Oswald escreveu um manifesto para o Brasil. Ele escreveu e Tarsila do Amaral ilustrou. Tarsila e ele foram casados, viu, gente? Por pouco tempo. Eu vou conferir essa informação, mas eu acho que foram 2 ou 3 anos no máximo. O pau-brasil virou um movimento. E a gente vai aprofundar em outra aula falando sobre isso, porque eu vou designar uma aula só para falar dos movimentos que foram vertentes dentro do modernismo. Tem vários e são muito interessantes, os manifestos são muito interessantes. Ele escreveu também um manifesto antropófago, difícil, que também virou um movimento. Então, vamos lá, essa parte desses movimentos, desses manifestos, a gente vai falar numa outra aula. Em 1910, ele montou um ateliê como pintor, junto com Oswaldo Pinheiro. Em 1911, com a ajuda financeira da sua mãe, ele fundou o jornal O Pirralho. Eles relatavam o dia a dia da política, faziam crônicas com os costumes populares, além de contar anedotas sobre os membros da redação. Era cômico, crítico e sarcástico. Em 1912, ele decidiu conhecer a Europa. Então, ele viajou por vários países, Itália, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, França, Espanha. Saiu viajando pela Europa e retornou ao Brasil trazendo essa bagagem toda europeia, das vanguardas europeias. A Tarsila do Amaral, o Oswald também, eu não vou aprofundar muito nele, porque a gente vai falar muito sobre ele quando a gente falar sobre a antropofagia, que é um ponto importante do nosso curso. Entender a antropofagia. A antropofagia é o que faz é o que atravessa entre vanguardas europeias e o tipicamente brasileiro. A arte tipicamente brasileira, o modernismo brasileiro. A antropofagia ela é a ponte.
É um movimento antropofágico. E vai ser uma delícia, gente. Vocês vão adorar essa aula. Então eu vou falar mais sobre ele depois, porque ele é o fundador. Como Tarsila do Amaral também, mas a gente vai citá-la hoje, porque ela faz parte do grupo dos 5 e é uma figura maravilhosa. Ela nasceu em Capivari, em 1886, foi pintora, desenhista e tradutora. A Anitta não participou da semana de 22, gente, porque ela estava na Europa, mas ela participava das reuniões, ela fez parte desse grupo. O tempo que ela foi lá fora, inclusive, ele foi muito importante, porque foi o que ajudou ela a se conectar com a temática que é o seu país de origem, né, o Brasil. Ela é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina. A obra dela é muito brasileira, tem muitas características de cultura brasileira. Por isso que ela foi descrita como a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista, né, no estilo moderno. Então, a quinta figura do grupo dos 5 é Menotti Del Picchia. Ele nasceu em São Paulo em 1892. Gente, ele foi jornalista, tabelião, poeta, advogado, pintor, político, cronista, romancista e ensaísta. Menotti foi muito engajado na política. Ele participou da Revolução de 32 e depois atuou em diversos cargos públicos. Em 1924, fundou o Movimento Verde e Amarelo. Menotti Del Picchia, ele vai ter algumas divergências com o resto do grupo, que ele tem algumas diferenças de opinião, mas no final vocês vão entender. Esse movimento verde e amarelo, ele se opunha ao nacionalismo, que até então era defendido pelo Oswald de Andrade, né? Então, enquanto o pau-brasil propunha a ideia de temática brasileira, mas ainda assim com características europeias, que eram as influências vanguardas, o verde e amarelo ele já defendia uma arte brasileira pura. Tipo o que eu falei um pouco sobre o Mário de Andrade. Tudo na obra tinha que ser genuinamente brasileiro. Não precisava ter a vanguarda, não precisava ter as técnicas europeias. Se o tema é brasileiro, as técnicas também podem ser criadas aqui. É basicamente isso. Esse não foi o movimento das artes plásticas, ele foi um movimento literário. Mas a gente vai aprofundar nesses movimentos, como eu disse numa outra aula. Bom, então, esse é o famoso grupo dos 5, que é bom a gente entender como que foi essa relação, para a gente entender como que foi o início disso tudo, né, dessa loucura toda. Tem até um desenho, gente, da Anita Malfatti, que os encontros do grupo dos 5 eram na casa de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Eles eram casados, como eu disse, e essas 5 pessoas, elas se encontravam, se eu não me engano, nas terças-feiras à noite, e eles bebiam, conversavam, discutiam as vanguardas europeias, discutiam formas de se criar eventos, aproveitando tudo isso, apresentando tudo isso. E a Anita Malfatti, ela faz um desenho, uma cena deles, tá o Menotti Del Picchia e o Mário de Andrade deitados no tapete, ela num divã, a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade no piano tocando. E esse desenho tá num museu. Eu não me lembro agora, não me recordo aonde, mas eu vou ver se eu acho a imagem na internet, devo achar com certeza, e eu mando pra vocês. Então a relação deles foi muito interessante, porque eram 5 personalidades completamente diferentes. Eles tinham ali algo em comum, eles tinham uma afinidade, eles tinham uma meta ali, mas com várias opiniões diferentes em torno, ao redor daquilo. A Anitta Malfatti, ela vem de uma família que não é abastada financeiramente, né? Mas ela tinha um tio que proporcionava essas viagens para ela à Europa, que ajudava muito. Então ela acaba tendo contato com o expressionismo, com outros movimentos de vanguarda. Mário de Andrade, que era estudioso,
e encabeçava mais esse lado intelectual do modernismo. A Tarsila do Amaral já vem de uma família rica, que desde cedo ela já tem acesso a alguns conteúdos, né? Na verdade, ela vem de uma família rica, mas ela tem que se reinventar depois, porque eles perdem tudo. Depois eu vou aprofundar mais sobre a história dela. Mas ela foi uma peça bastante icônica no modernismo, tanto por ser mulher, pelo que ela representava, estando ali, né? Representando grupos que, no geral, eram majoritariamente masculinos. Então, ela e a Anitta, elas quebraram paradigmas junto a esses homens, né? Porque, gente, pensa comigo. Hoje, a gente está em 2021, é muito comum a gente ver mulheres liderando grupos importantes, mulheres gerenciando instituições importantes. É comum a gente ver isso hoje em dia. Mas, até pouco tempo atrás, as pessoas achariam bizarro o fato de uma mulher ter interesse em ocupar um cargo desse, em se destacar em algo que exija intelectualidade. É chato, né? É ruim pensar isso, mas é real. Então, inclusive, tem uma série, gente, que se passa nos anos 50, 60, que chama Coisa Mais Linda, é uma série brasileira que está no Netflix, que fala um pouco sobre isso. As personagens principais são mulheres que vivem naquela época, são mulheres inteligentes, que existe uma autonomia dentro delas, elas são mulheres muito inteligentes e batalhadoras, mas a sociedade se passa num contexto de burguesia. Eu poderia falar elite brasileira, mas eu não gosto muito de usar essa palavra. Então, é um contexto de burguesia brasileira nos anos 50. Então, são mulheres que têm acesso a muito conforto, a boa educação, só que são totalmente submetidas a seus maridos, seus pais. Então, é só um referencial. Eu recomendo a série, que ela é interessante. Mas é só um referencial. Se nos anos 50, 60, era tanta humilhação, era tão difícil uma mulher participar ativamente do que tange a arte, do que tange qualquer coisa, na verdade, né, gente? Imagina nos anos 20. Então, assim, isso era um feito e tanto nos anos 20. É algo notável. Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti fizeram algo que as pessoas não aceitavam mulheres fazerem, e elas fizeram. Então é notável e é legal vocês conhecerem a história dessas artistas fantásticas, dessas mulheres fantásticas. Oswald de Andrade já era essa pessoa mais ativa, né? Mais reverente, que brigava com todas as pessoas, porque as suas opiniões eram de fato muito fortes. E o Menotti Del Pique era esse cara que por muito tempo bebeu dessa fonte, mas, como eu disse, ele acaba por divergir das ideias dos amigos dele. E ele acaba seguindo por outras linhas de pensamento. Eu vou falar sobre isso porque é parte da história do movimento verde e amarelo. Então, além do grupo dos 5, a semana teve outros colaboradores muito importantes também. Um deles foi Graça Aranha, membro da Academia Brasileira de Letras e um escritor renomado, percussor do modernismo e opositor do conservadorismo. Ele retornou da Europa em 1921. Vou falar um pouco sobre ele para vocês. Então, ele volta da Europa em 1921, onde ele toma conhecimento dos movimentos em andamento no Brasil. Ele esteve à frente da organização da semana, foi uma espécie de avalista e facilitador da causa, porque ele tinha uma espécie de crédito com outros setores, menos abertos ao modernismo. Então, ele considerava a causa importante. Para ele, o modernismo deveria ser nacionalista, revolucionário, jamais conservador, né? É porque, infelizmente, teve conservador no movimento, né?
Em seu discurso de abertura da Semana de Arte Moderna, ao qual denominou a emoção estética na arte moderna, ele foi criticado com a justificativa de que não compreendia a arte moderna e buscava prestígio no meio de jovens. Ele passou por isso. Mas ele era o padrinho daquele movimento, né, gente? Então, ele não era padrinho de um tipo de estética exatamente. Então, ele não tinha responsabilidade de definir aquilo. Então, embora ele seja posto como o autor da conferência, alguns pesquisadores acreditam que o mérito seja de Emiliano, desculpa, gente, nossa, hoje tá difícil. Seja de Emiliano de Cavalcante, por influência de Marinette Prado, esposa de Paulo Prado. De Cavalcante foi um escritor também, gente. E artista plástico também. Ele buscava reafirmar uma forma de fazer artístico, tentando se redescobrir. No que antecede a Semana de 22, se considerava um artista de artes menores. Ele procurava destacar a diferença de classe entre ele e os outros modernistas. O seu posicionamento sobre a semana teve caráter crítico social. Ele disse que não tinha dinheiro para se manter em São Paulo, enquanto participava da preparação da Semana de Arte Moderna, e percebeu um desconforto no Oswald e no Mário de Andrade. Então, ele se referiu a ambos como meninões burgueses. Teve muita treta no meio dessa organização. Como eu falei, teve conservadorismo. Plínio Salgado foi um colaborador, escritor, jornalista, poeta, historiador, teólogo e político. Ele nasceu em São Bento da Sapucaí, em São Paulo, em 1985. O Plínio, gente, ele foi político também e ele simpatizava com as ideias fascistas italianas e com Hitler. E isso, sim, não é achismo, são fatos. Ele usou manifestos de Hitler, infelizmente, na sua obra, na sua campanha. Então, assim, não vou aprofundar muito sobre isso, não. Mas ele foi um colaborador da semana. Guilherme de Almeida é uma figura muito, muito importante para o modernismo. Ele nasceu em Campinas, em 1890, em São Paulo. Gente, a estreia dele literária foi em 1916, escrevendo peças com a colaboração de Oswald de Andrade. Em 1922, ele atuou decisivamente na realização da Semana de Arte Moderna. Ele ajudou a fundar a revista Claxon, que era um porta-voz do movimento, e integrou a equipe de editores. Em 1932, ele participou ativamente da Revolução Constitucionalista, chegando a se alistar voluntariamente como soldado raso. Ao final desse movimento, ele foi preso e foi exilado, gente. Ele foi mandado para Portugal. Lá ele permaneceu até o ano seguinte. Esse tempo que ele passou lá forneceu elementos para a elaboração de crônicas. Ele escreveu depois disso um livro de crônicas. Ele foi eleito pela Academia Paulista de Letras em 1928 e em 1930 para a Academia Brasileira de Letras. Então, durante décadas, ele foi considerado o mais popular poeta paulista. A sua obra compreende mais de 70 publicações entre poesia, ensaio, prosa, traduções, além do trabalho dele, né, extenso como jornalista. Então, o Guilherme de Almeida, ele foi uma peça fundamental para o movimento. Foi de grande contribuição a sua participação, não só no evento, né, mas na história do modernismo. A gente não vai ter tempo para aprofundar mais, tem muita coisa bacana sobre ele aqui que eu poderia dizer, mas a gente não vai ter tempo de aprofundar falando sobre ele nessa aula. Mas eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre ele. É muita gente bacana no século XX na história do Brasil, gente. É muito artista, escritor, tem muita coisa interessante sobre a nossa história que a gente deveria procurar conhecer mais. Isso é a nossa identidade. A gente chegou hoje aonde a gente está graças a uma contribuição muito importante disso tudo, dessa história.
Então é isso. Amanhã a gente tem o nosso encontro pelo WhatsApp. E a nossa próxima aula, eu vou falar sobre a influência de Tarsila do Amaral para o modernismo. A gente vai conhecer um pouco as obras dela, a história dela, que é muito importante e interessante. E é isso, gente. Muito boa noite, bom descanso. Até o nosso próximo encontro.